Boa tarde, paz e graça, Deus abençoe vocês, amém. Aleluia. Boa tarde, Valéria, paz, como você tá? Aleluia. Aleluia. Deixa eu avisar aqui. A paz. Boa tarde. Olá, Dani. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Aí na terra de vocês está frio. Aqui cada dia tá mais friozinho. A gente anda bem mais arrumado. Que bom. Espero que você e seu esposo estejam bem. Amém? Glória a Deus. Essa semana a gente veio numa série de lives falando sobre escassez, miséria, ganância. E para mim tem sido transformador. Porque faz a gente meio que abrir os olhos, né? Pra gente observar onde a gente está sendo escasso, onde a gente está sendo ganancioso, onde a gente está sendo muitas vezes deixando de abençoar a vida das pessoas. Boa tarde, Sheila. A paz, Jackson, Cristiane. Deus abençoe vocês. Então, essa semana a gente veio falando sobre escassez, sobre o espírito de Maria Mulambo, que é o espírito que faz a gente viver com acúmulos desnecessários. E hoje eu quero falar sobre a mentalidade de miséria. Para a gente fechar esse assunto e para que a gente possa avançar. Amém? Então eu quero falar hoje sobre a mentalidade de miséria e trazer algumas passagens bíblicas para que a gente possa mudar nossa mentalidade em relação a isso, amém? Então, antes de começar, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que Ele venha nos orientar na palavra, amém? Glória a Deus. Boa tarde para quem está entrando, Deus abençoe vocês, para quem vai assistir a live depois. Então, vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença, eu quero Te agradecer, meu Pai, eu quero Te agradecer, Jesus Cristo, por esse dia, por essa live, pelas nossas vidas. Eu quero Te agradecer e Te glorificar, porque toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação é para Ti, Pai. Obrigada por essa semana tão abençoada, por muitas mudanças que aconteceram na nossa alma, na nossa vida, no nosso espírito. Obrigada, Senhor Jesus, porque sem Ti nós não podemos nada. Obrigada pela Tua revelação, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor. E sem Ti, Pai, a gente não consegue nem andar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E a Tua graça nos renova todas as manhãs. Eu Te consagro, eu Te agradeço por essa live, por cada palavra que sai da minha boca.
Eu te agradeço pela vida das pessoas que têm vindo assistir essas lives e pelas que assistem depois. Que o Senhor abençoe cada uma delas. Que o Senhor possa descer com os rios da tua revelação sobre a vida dessas pessoas, transbordando como rios de água viva na vida de cada pessoa. Eu te agradeço, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Olá, irmão. Tudo bem? Irã. Deus abençoe vocês. Então, a miséria, ela não começa primeiro na nossa carteira. Ela começa na nossa mente, que é o que a gente já vem falando, né? Na alma e na maneira como uma pessoa enxerga a si mesmo. Então, o futuro e o próprio Deus. Na Bíblia, a ideia de miséria está ligada não apenas à pobreza financeira, mas também à limitação interior, ao espírito de sobrevivência, ao conformismo, à vergonha, à dependência constante e à ausência da visão. Então, no original bíblico, deixa eu só ajeitar aqui meu telefone, baixar um pouquinho esse louvor. No original bíblico, uma das palavras relacionadas à miséria carrega o sentido de alguém abatido, reduzido, aflito, limitado e aprisionado por circunstâncias. Então, é uma condição que ultrapassa a falta de recursos materiais e invade as emoções. Olá, Valdinete, a paz. Então, a miséria é uma condição que ultrapassa os recursos materiais e invade as nossas emoções, os nossos pensamentos e a identidade de uma pessoa. Desligar aqui o WhatsApp. Então, a mentalidade de miséria, ela faz alguém acreditar que nunca terá acesso a um crescimento exponencial. A abundância, a miséria faz você acreditar que você não é merecedor de crescer, de abundar. Então, faz você acreditar que você também nunca terá acesso à honra, à expansão. Ela aprisiona os sonhos da pessoa. Ela bloqueia as suas iniciativas. Você tem uma iniciativa, mas você não coloca para frente porque você não acha merecedor. Então, isso é uma mentalidade de miséria. Olá, Bruno, Deus abençoe. Então, ela aprisiona os seus sonhos e destrói a coragem e gera uma vida baseada apenas em sobreviver. Quem aqui já viveu achando que a vida é só isso? É só pagar a conta e trabalhar para pagar suas contas, pagar o aluguel. E é apenas isso. Isso é uma mentalidade de miséria, de uma pessoa miserável. Por isso, existem pessoas que, mesmo recebendo oportunidades, elas permanecem paralisadas emocionalmente. Mesmo que você tenha uma grande oportunidade ou Deus te dá uma ideia, você continua vivendo nessa mentalidade de miséria. As pessoas vivem normalmente desorganizadas, com medo, procrastinando, em dívidas. A pessoa serve a Deus, busca as coisas do Senhor, mas é uma pessoa totalmente desorganizada. Que todo o dinheiro não consegue parar na vida dela. Porque é dívidas demais, é promessas demais que você não cumpre. Você é uma pessoa também que vive ali só nisso, você não busca ter ideias no Senhor para você crescer. Você vive procrastinando e as contas não param. E você é todo desorganizado, vive pedindo dinheiro emprestado. Você é uma pessoa que auto se sabota. Você vive reclamando que o dinheiro não dá para nada, que o dinheiro não para na sua mão. Que você só está trabalhando para pagar a conta. E você vive se conformando com a situação que você está vivendo. Então, a miséria também se manifesta na nossa alma quando a pessoa sente vergonha de crescer. Quando não acredita que certos lugares não são para você. Quando você normaliza ambientes de destruição. O ambiente é só de destruição, de miséria. E você fica normalizando aquilo, porque você acha que você não é merecedor de avançar, de crescer.
E aí você vive dependendo das migalhas. Migalha de governo, tem gente que não quer que ninguém ore para ela ser curada, para ela não perder ali as coisas do governo, o Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Então as pessoas, muitas, e principalmente os brasileiros, eles vivem dependendo de migalhas dos outros. E ele perde a capacidade de sonhar e de ir em busca desses sonhos. E aí ele desenvolve o medo de prosperar. Vive acumulando, vive acumulando por medo da falta. E quando nunca acredita que merece ver algo melhor. E isso são pessoas que têm uma mentalidade de miséria. Então não basta apenas você servir a um Deus vivo que pode mudar a sua situação se você também não faz nada. Você só fica aí reclamando, dizendo que o dinheiro não para na sua mão, que você é uma pessoa que só trabalha para pagar a conta e reclama e também não move uma palha. Não ora para Deus te dar uma ideia e diz, Senhor, me dê uma ideia. Como eu posso avançar? Como eu posso prosperar? A minha família pode ter nascido num ambiente de muita pobreza, mas eu não aceito viver nesse ambiente, porque eu sou a pessoa que quero furar a bolha. Então o reino de Deus não foi estabelecido para formar pessoas aprisionadas pela sobrevivência. O reino de Deus não foi estabelecido para isso na sua vida. Amém, glória a Deus, Lena. Seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida, viu? Fiquei muito feliz. O pastor Zaita é uma bênção. Então o reino de Deus ele não foi estabelecido para formar pessoas aprisionadas na sobrevivência, mas para formar filhos maduros, organizados, generosos, diligentes e preparados para transbordar na vida das pessoas. Então, em vez da gente ficar vivendo como pessoas que vivem dentro da miséria, a gente vive pedindo, vive esperando alguém vir ajudar. Seja você a pessoa que toma uma atitude e diz, Senhor, me dê uma ideia. O que é que eu posso fazer? Eu quero ser abençoadora. Eu não quero ficar vivendo esperando a bênção, mas eu quero abençoar a vida das pessoas. Eu não quero viver como uma pessoa que se diz filha de Deus, mas vive aprisionada. Aprisionada numa mentalidade de miséria. Amém? Em Provérbios 23:7 fala assim, porque como imaginou no seu coração, assim é. Então esse versículo aqui revela um princípio espiritual profundo. Aquilo que domina os seus pensamentos de uma pessoa começa a moldar a sua realidade. Então, uma pessoa dominada pela mentalidade de miséria, ela pensa pequeno. Ela fala pequeno, ela fala no diminutivo. Vou ali pegar um dinheirinho para pagar umas continhas, para fazer uma comprinha, porque eu sou pequenininha. Vocês já perceberam que a pessoa vive falando no diminutivo, no pequeno? Então, a mentalidade dessa pessoa também é pequena. A pessoa sonha pequeno. Porque eu moro numa cidade de 5.000 habitantes, eu não vou ter oportunidade, vou viver isso. Eu acho que é só isso mesmo. Deus não pode me avançar, não pode me mudar até de cidade. Você fica pensando pequeno, é você mesmo que projeta os seus sonhos. Aí você acredita pequeno e vive pequeno. Ela pode até estar diante de oportunidades, as pessoas, mas a sua mente rejeita aquilo que Deus está tentando te entregar. Porque você acha que Deus, ele é um homem que pensa pequeno? Você acha que Deus está querendo dizer assim, não, vou dar a ela ali só para ela pagar as continhas, para ela viver uma vida mais ou menos e viver nessa agonia, nesse pensamento de miséria. Você acha que Deus é um Deus de miséria? Então, muitas vezes, a porta se abre, mas o medo fecha a porta. O seu medo de avançar, o seu medo de dizer, Senhor, me dá ideias. Senhor, o que é que eu posso fazer? Pai, obrigada porque eu tenho só isso aqui. Mas eu creio que o Senhor vai me dar ideias e eu vou avançar. Então, a porta aparece, mas a insegurança paralisa.
Então, a escassez não paralisa apenas financeiramente, ela lhe paralisa emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, ministerialmente, intelectualmente e até afetivamente. Então, isso é um pensamento de escassez. As pessoas escassas, elas desenvolvem pensamentos como: isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, ninguém da minha família viveu isso, então também não vou viver, eu não mereço, ninguém vai me ajudar. Tudo aquilo que você fala é o que vai acontecer, porque você já está profetizando aquilo que está na sua mente e no seu coração. Então, muito cuidado primeiro com os seus pensamentos. E quando você pensar, mude o pensamento e cuidado com as suas palavras, porque você está profetizando pela sua vida o tempo todo. Então, a miséria cria uma identidade de inferioridade. E quando a identidade está adoecida, a pessoa rejeita até aquilo que Deus está liberando. Você acha que Deus te criou para você viver na miséria? Para você viver, não, a vida é só isso, é só pagar a conta? A vida é ter uma vida mais ou menos? Você acha que Deus é esse Deus? Não. Por isso Satanás trabalha tanto na nossa mente. Porque se ele trabalha na nossa mente, ele faz a gente ficar pensando o tempo todo no diminutivo. Que a gente não é capaz, que você não é capaz de você avançar na sua vida, que você não é capaz de ter ideias grandiosas para você avançar, mesmo que você tenha nascido numa família que viveu dentro de uma escassez e de uma pobreza tremenda. Então, Satanás trabalha tanto na mente, porque ele sabe que se ele conseguir limitar a sua visão, ele consegue limitar também o seu destino. Amém, Helena. Continue. Profetize. E também corra atrás. Então a gente tem que profetizar, buscar em Deus, orar, pedir a Deus e fazer a nossa parte. Porque a nossa parte Deus não vai fazer. Deuteronômio 8:18 fala assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza. A prosperidade bíblica, ela não nasce da ganância, mas da capacidade dada por Deus para produzir, administrar e construir e transbordar. Então, existe uma diferença entre prosperidade e avareza. A avareza, ela acumula medo. A prosperidade, ela transborda por propósito. Cada pessoa aqui tem um propósito. Se você ainda não descobriu, ore e diga: Senhor, me mostra qual é o meu propósito e me dá ideias para que eu possa agir, fazer, para que eu possa colocar esse propósito para transbordar na vida das pessoas. Só que a gente é tão preguiçoso que a gente fica esperando as pessoas nos abençoar. A gente fica esperando as pessoas nos dar, nos prosperar, nos abençoar. Fica esperando o governo mandar o dinheiro para você fazer alguma coisa, para você pagar suas contas. E aí você fica esperando Deus, só falta Deus descer do trono dele e colocar nas suas mãos, porque a gente é preguiçoso. Então a mentalidade da miséria produz apego. Você fica apegado às coisas, você acha que você não pode ajudar alguém ou doar algo, você não pode tirar aquelas coisas velhas que estão entulhadas na sua vida, porque você é apegado às coisas, porque você tem medo da falta, então você é um avarento. Você tem medo de perder, ansiedade constante, a sobrevivência emocional. A pessoa vive tentando segurar tudo porque acredita que nunca haverá provisão novamente. Então você tem medo muitas vezes de abençoar a vida de outra pessoa com coisas que você muitas vezes nem usa. Como um sapato, tá ali. Aquele sapato tá ali, aperta seus dedos, faz calo, não é confortável porque ele não é o tamanho adequado, mas você não quer tirar ele do seu armário e dar a outra pessoa e abençoar outra pessoa, porque você tem medo de que você pode não ter outro sapato para usar numa certa ocasião. Você é um avarento. Mas Deus não nos chamou para viver escravizados pelo medo da falta.
Então a pobreza mental faz a pessoa viver desorganizada. A gente vive desorganizado. Muita gente diz assim, o dinheiro não para na minha mão. Eu não consigo avançar. Eu pego o dinheiro, já tenho que pagar as contas. Quando eu vejo o dinheiro não parou, eu não tenho dinheiro para comprar as coisas. Então a sua mente vive desorganizada. Você não administra o que você possui. Porque você acha que quando você pegar um dinheiro, você tem que torrar tudo também. A gente também tem muito isso. Você tem que gastar. Enquanto o dinheiro não acabar, você tem que continuar gastando dinheiro até ele acabar. Aí quando ele acabar, aí você diz, pronto, não tenho mais dinheiro, então agora eu vou ficar quieta. E você não se organiza até o dinheiro acabar. Você vive desorganizado, você não administra o que você possui. Então não adianta você ser filho de Deus se você é uma pessoa extremamente desorganizada e vive nessa mentalidade de uma pessoa escassa, miserável. Você não administra as coisas que vêm para sua mão, você desperdiça as oportunidades. Não conclui projetos, pensa numa coisa, não coloca para frente, não anota ali, eu vou anotar aqui para eu começar a estudar sobre isso aqui e ir atrás. Você vive apagando incêndios financeiros na sua vida, mas nunca avança. Você reclama sem mudar a sua postura. A gente reclama muito, mas também não faz nada. A gente reclama porque não tem dinheiro, porque está com pouco dinheiro, porque não tem oportunidade, porque a sua cidade não tem oportunidade, porque a sua cidade não tem emprego, porque o governo não ajuda, porque isso, porque aquilo, mas não faz nada. Espera milagres sem a diligência. E sonha sem executar nada. Mas só fica falando ali, parecendo um papagaio de pirata. Mas a prosperidade do reino exige trabalho, disciplina, organização, sabedoria, administração, diligência, constância de você começar algo e você terminar. A gente tem o costume muito de começar algo e parar. Quando no primeiro problema a gente paralisa. No primeiro problema que vem, a gente não coloca para frente. A gente já acha, não, acho que não é isso. Porque você não pode levar nada. Um problema que você não aguenta. Você já abre mão. Então você é uma pessoa que você não tem constância. Você não acredita naquilo mesmo que Deus já entregou nas suas mãos. Então uma pessoa que tem a prosperidade do reino dele, de Deus, tem a mentalidade de governo. Então, muitas pessoas pedem prosperidade, mas não possuem estrutura emocional para sustentá-la. Por isso que Deus não coloca coisas grandes na sua vida. Porque você não tem capacidade e estrutura emocional para sustentar essas coisas grandes. E Deus, ele só prospera pessoas em ambientes preparados para receber aquilo. Por isso, a organização também é espiritual. E ambientes abandonados, que têm desordem constante, negligência, revela muitas vezes uma alma cansada, uma pessoa que está cansada por dentro, mas que não buscou também se organizar nas suas emoções. A gente só bota para fora aquilo que está dentro. E às vezes a gente fica procurando muitas coisas fora, quando aquilo também está dentro. Então, organização é espiritual e sem governo e sem expectativa de crescimento não tem como você ter essa organização. Então, quando Deus começa a restaurar uma pessoa, Ele começa também restaurando a sua mente. Se os seus pensamentos começaram a mudar de tudo que você vem vivendo, de tudo que você já viveu e você está buscando em Deus, sabe que você começou a ser restaurado. Porque Deus tem feito na minha mente uma restauração tão transformadora que tem hora que eu digo assim, não, isso aqui não veria de mim jamais. Mas é porque eu disse, Senhor, me organize, me estruture. Arranque de mim o que não é para estar aqui. Coloque o que eu preciso ter. Me dê ideias, me dê capacidade. Então, quando você faz isso, Deus começa restaurando primeiro a sua mentalidade. Você não fica pensando como uma pessoa miserável, que a gente pensa muito.
Então, você começa a ser restaurado na sua mentalidade, na sua rotina do seu dia a dia, os seus hábitos, na sua visão e na sua administração. Você é uma pessoa que agora você começa a se organizar. Você pega um caderno, começa a anotar tudo, as ideias que vêm na sua mente. Aí você ora e vai fazer a sua parte. Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o espírito de miséria, ele destrói principalmente a nossa esperança. Ele faz a pessoa acreditar que viverá eternamente no mesmo lugar emocional, espiritual e financeiro. Mas Deus é um Deus de expansão. Enquanto a escassez que habita muitas vezes na nossa mente diz assim, sobreviva, Deus diz frutifique. É totalmente o contrário. A escassez diz aceite o mínimo, aceite migalhas. Mas Deus diz assim, eu faço infinitamente mais do que você pensa, do que você pede. Então a escassez ela gera conformismo. Mas a prosperidade do reino, ele gera visões que você, na sua capacidade, você não teria. Por isso o inimigo trabalha tanto para manter as pessoas cansadas, desorganizadas, distraídas, ansiosas, endividadas e sem direção. E principalmente sem tempo para buscar a Deus, para buscar as ideias que vêm dele, para buscar a organização que vem dele. Aí você só tem o seu tempo, é mais para trabalhar, para viver trabalhando, fazendo as coisas, do que sem buscar a Deus. E é dele que vem a direção. É dele que vem tudo. Tudo vem de cima. Mas se o inimigo trabalha tanto para manter você ocupado com coisas que não vão te organizar, que não vão tirar você da direção que ele quer, é isso que ele quer, exatamente. Colocar você para ser uma pessoa cansada, desorganizada, distraída, que não tem tempo para Deus, que dá desculpa quando a pessoa vem dizer assim, ó, faz isso, aquilo, vai te ajudar. Aí você diz assim, mas eu não tenho tempo para nada. Então, uma vida totalmente consumida pela sobrevivência perde a capacidade de contemplar o propósito que Deus tem para você. E aí você vive como uma pessoa que acha que não tem propósito. Não, acho que eu não sei ainda meu propósito. Quando alguém vive apenas tentando sobreviver, ela não consegue descansar em Deus. Ela não consegue buscar Deus com profundidade, faz ali uma coisa rápida. Não consegue sonhar porque ela acha que não é capaz. Não consegue desenvolver talentos que tem em você desde que você nasceu e você acha que você não é capaz. Que você não consegue servir com excelência, tem que fazer mais ou menos. Por isso, prosperidade também é redenção de tempo, da mente e da alma. Amém? Glória a Deus. Vocês estão muito calados hoje, estou achando estranho. Então, durante essa semana, a gente aprendeu sobre o espírito da escassez, o espírito da avareza, o acúmulo descontrolado, a mentalidade de sobrevivência e a verdadeira prosperidade da alma. Todos esses espíritos possuem uma raiz em comum, que se chama medo. O medo da falta, o medo do amanhã, o medo de não ter, o medo de perder, o medo de crescer, o medo de acessar novos ambientes. A mentalidade de miséria, ela aprisiona pessoas em ciclos de desorganização, dependência. Você depende do auxílio governo, Bolsa Família, para você poder se organizar e pagar suas contas. Se esse auxílio faltar uma vez, é mesmo que a morte. Porque você é uma pessoa dependente daquilo que o governo faz. Você não busca em Deus. Você está dependendo de homens. E toda vez que você depende de homens, você se perde.
Você é uma pessoa que procrastina, tem muitas ideias na cabeça. Deus te deu muitas vezes uma ideia de você avançar, de você colocar ali, não sei, fazer um bolo, fazer uns doces, vender. E aí você não faz porque você tem medo, porque que o povo vai achar. Ou eu não sei fazer, ou eu não posso fazer. Ou eu não posso fazer, senão eu vou perder o auxílio a alguma coisa. Olha aí, estou me sentindo presa. Tudo isso é o medo que causa na nossa vida. Autossabotagem, você vive se autossabotando, acha que não consegue, que não é capaz. Que Deus não pode te dar uma ideia para você prosperar e você mudar a história da sua vida e da sua família. Você vive reclamando. A sua vida é mais reclamação do que ação, do que agradecimento. Hoje eu só tenho um pão e um copo de café. Senhor, muito obrigada. Porque o tempo que eu estou vivendo é esse. Mas eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. O Senhor vai me dar uma ideia. Eu vou mudar a minha vida. Obrigada por esse copo de café que eu tenho e por esse pão que eu tenho. É o que eu tenho hoje, mas eu não vou continuar vivendo desse jeito, porque eu entendi que eu sou a tua filha. E filha não nasceu para viver desgovernada, desorganizada, desorientada, dependente, procrastinando. Filha e filho nasceu para nascer organizado, para avançar. E mesmo que o medo venha, você passa por cima dele. Que você entende que você nasceu para você crescer. Isso é ser filho. Isso é dizer, eu realmente sei o que é ter uma identidade. Agora, diz que tem identidade. Vai para a igreja, ora, mas a vida continua do mesmo jeito, porque não faz nada. Aí vive reclamando, porque minha vida é só pagar a conta, minha vida é trabalhar e pagar a dívida e o dinheiro não para na minha mão e as oportunidades não vêm, é só reclamação, mas agradecimento é quase nada. E a ação muito menos. Então você é uma pessoa que vive se inferiorizando. Porque você vê uma pessoa ali avançando. E aí você olha para a sua vida, você se compara e você diz, não, isso aqui não é para mim não. Então você está dizendo não para a sua identidade que Cristo já te deu. E você é uma pessoa que se conforma. E vai passando o ano e passando, porque os dias estão muito curtos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o dia não dá pra gente fazer as coisas que a gente pretende, porque os dias estão diminuindo o tempo, e cada vez mais vai apertar o cerco. E se você não fizer nada, a sua vida também vai deteriorando. Mas essa mentalidade pode ser destronada. Como? Primeiro, renovando a sua mente com a palavra. Palavra tem que ser todos os dias. Segundo, organizando aquilo que está em desordem na sua vida. Tirando para fora o que a gente falou essa semana. Tirando para fora tudo dos seus armários, do seu guarda-roupa que você não usa. Coisas que você não usa, que está ali acumulando sujeira, acumulando espaço para o novo entrar. Amém, Valdinete. Aí, Valdinete já está lá lavando a louça e assistindo. Glória a Deus pela sua vida. Então, organizando primeiro a sua vida, limpando o seu ambiente, deixando o ambiente limpo para que a atmosfera mude. Deus não gosta de ambientes sujos, desorganizados, entulho, dentro do seu guarda-roupa, dentro do seu armário. Organiza a desordem na sua mente. Eu estou presa, eu não sei o que fazer. Ore, vá buscar Deus em direção e Ele vai te dar. Terceiro, aprendendo a administrar e governar. Eu só sou administradora, por exemplo, eu sou dona de casa. Administre sua casa, limpe ela, organize. Depois que você limpar, organizar, ore sobre ela. Um exemplo, eu faço Uber. Limpa o seu carro, deixa ele organizado, limpo. Ofereça um trabalho melhor para quando as pessoas entrarem dentro do seu carro, ele sentir que o ambiente do carro é agradável.
Quarto, abandonando o vitimismo e assumindo responsabilidade. A gente se vitimiza o tempo todo. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu nasci numa família que não tem condições. Ah, porque eu moro numa cidade que é pequena, que não tem oportunidade. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Você se vitimiza o tempo todo. E aí você está dizendo para Deus: Deus, eu não sou merecedora de avançar. Porque eu me vitimizo demais, porque eu reclamo demais, porque eu falo demais e agradeço de menos e busco menos. Eita glória! A Dani disse que tirou 13 calças que não servem para ela e nem para ninguém. Amém. Olha aí, já abriu espaço para o novo entrar. Então, se não serve para ninguém, tasca fora. Mas se serve, abençoa a vida de alguém. E o novo vai vir. Quanto mais você faz isso, mais Deus derrama sobre a sua vida, porque Ele está vendo que você é merecedor do novo, da provisão, do avanço, de ideias, de organização, de governo e de ordem. Quinto, desenvolvendo gratidão. Quanto mais grata eu sou, mais Deus derrama na minha vida. Quanto mais grata eu sou, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho uma casa para morar, eu tenho um lençol quentinho nesse frio, eu tenho um edredom só, mas eu tenho ele, obrigada por esse edredom. Senhor, obrigada por essa água quente que eu tomo banho, obrigada por esse cafezinho que eu tenho aqui. É sem açúcar, mas é uma benção, eu gosto de café sem açúcar. Obrigada, Senhor, porque hoje eu tenho 2 ovos para fazer no almoço, mas obrigada por esses 2 ovos, Senhor. Só que a gente só olha para a falta, a gente não olha para o que a gente tem. Sexto, deixando a mentalidade de sobrevivência. Pare de achar que você tem que só sobreviver, pagar a conta e sobreviver, e os anos vão passando e você não se acha merecedor do novo, de avançar, de prosperar, de ter uma vida digna. Sétimo, aprendendo a trabalhar e construir e executar. Se você pode ser dona de casa, peça ideias ao Senhor para você deixar até o seu ambiente melhor. Eu tenho uma casa, sou um exemplo, sou dona de casa, passo o dia em casa cuidando das crianças e fazendo almoço e janta para o marido. Aí a sua casa, você tem a casa, você cuida da casa. O que é que eu posso fazer? Senhor, vou fazer uma célula aqui, vou pregar a palavra. Vou chamar 2, 3 vizinhos e vou falar de Jesus para eles. Olha que bênção. Você começar a falar da palavra do Senhor. De pessoas que estão destruídas e derrotadas e se não vê mais sentido na vida. E você diz, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu vivo em casa, então, Senhor, eu vou falar da palavra. Sétimo, aprendendo a trabalhar, construir, executar, eu já falei, né? Oitavo, aprendendo a semear e viver com generosidade. Esse aqui, o povo corre. As pessoas não querem ajudar, não querem semear. Quando fala em semear, todo mundo corre. Aí você acha, você quer ser abençoado, mas você não quer abençoar. Você quer receber coisas, bênçãos, ideias, prosperidade, mas você não quer dar, você não quer ajudar. Você vê que uma pessoa está precisando ali de algo que você tem e você não ajuda, porque você tem medo da falta, avarento. Amém? Nono, rompendo com pensamentos hereditários limitantes. Você tem um pensamento de que porque eu nasci aqui, porque minha família foi assim, eu vou ser assim. Pensamentos hereditários que vêm de família. Quando eu tô por exemplo, eu viajo para a terra dos meus pais, tem lugares que eu vou que eles vão falar assim, não é muito caro. Eu disse, não, vamos nesse aqui, no mais caro. A gente tem que se achar merecedor. Se eu tenho dinheiro, vamos no mais caro. A gente tem que se achar merecedor do bom e do melhor. Enquanto mais eu acho que eu não sou merecedor e não é caro demais, é aquilo que vai vir para minha vida.
Então se ame, se ache merecedor das coisas boas. Não se ache que você não é merecedor. Isso é o que foi implantado na sua cabeça, desde que você era criança, pelo ambiente que você nasceu. Mas o ambiente que você nasceu não quer dizer que é um ambiente que você vai viver. 10º, entendendo que prosperidade começa dentro antes de aparecer fora. A prosperidade começa dentro. Eu tenho que me achar merecedora. Eu tenho que estar pronta para receber a bênção. Mas se eu vivo reclamando, me vitimizando, pensando pequeno, achando que não sou merecedora, ah, vou ali comprar, não, é caro demais. Já disse que não é merecedor. Se você não tiver o dinheiro, tudo bem. Vá lá e compre algo mais em conta. Mas se você tem, se ache merecedor. Assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu penso na minha alma, é assim que eu sou. Então eu tenho que me achar merecedora. Se você é co-herdeiro com Cristo, você acha que você nasceu para viver o quê? Então a prosperidade do reino não é ostentação, é liberdade. Não é você viver ostentando, mas é você viver com liberdade. E a liberdade começa primeiro na sua mente, na sua alma. Então a prosperidade de Deus é liberdade, é governo, é um equilíbrio, é dignidade, é paz, é provisão, é maturidade, é capacidade de transbordar. Deus só vai entregar algo na sua vida quando você tiver a capacidade para receber. E a capacidade é dentro de você. Se eu penso que eu sou capaz, que eu sou merecedora e que eu tenho maturidade para aquilo, Deus transborda. Se você não tem, você pensa pequeno, pensa miseravelmente, vive preocupado com a falta, Deus não vai transbordar na cabeça e na vida de uma pessoa que só pensa assim. Não tem lógica. Não tem nexo, não tem ligação. Então, quando Deus prospera alguém, Ele não muda apenas a sua conta bancária. Ele muda a identidade da pessoa. E faz a pessoa pensar como uma pessoa muito mais além do que você já viveu. Tem pessoas que olham pra mim, quando eu vou em alguns lugares, ela olha pra mim assim, ela diz assim, essa menina aí, ela deve estar muito milionária. Mas é porque eu ando como se eu fosse assim, eu vivo como se eu fosse assim, eu me visto como se eu fosse assim, eu exalo como se eu fosse assim. Eu posso não ter 5 reais na conta, mas o que eu vivo é assim. Porque eu entendi que, Senhor, porque a minha situação tá assim, eu não tenho que viver de cabisbaixo, não. Isso é só um tempo de aprendizado. É só um tempo, mas isso aqui, eu já coloquei na minha cabeça que posso estar vivendo isso, mas eu não sou isso não me define. Então as pessoas que olham para mim, elas não dizem que o Senhor me mandou eu parar de trabalhar e só buscar Ele. As pessoas olham pra mim e dizem assim, não, essa menina aí não sabe dar missa um terço, mas é porque eu não exalo aquilo que está tentando me afligir. Não. Eu exalo como se eu fosse a bambambam. Isso não é para orgulho e vaidade. Mas é porque eu entendi que, Senhor, eu preciso ser liberta das prisões que me aprisionaram por muito tempo. Então, quando Deus prospera alguém, Ele não muda apenas a sua conta bancária, Ele muda a sua identidade. Você está vivendo como uma pessoa que tem identidade de uma pessoa miserável ou como uma pessoa que tem prosperidade em todas as áreas, mesmo que a situação do momento não seja aquela. Assim como eu penso em minha alma, assim eu sou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, se você é uma pessoa que só usa as suas melhores coisas quando você tem um evento, saiba que você está sendo uma pessoa escassa. Quando você coloca os seus melhores pratos só para quando chega uma visita, você está dizendo que você não é merecedor.
de usufruir daquilo dentro da sua casa. Se você só coloca, só usa um perfume com medo de acabar, você está dizendo que você é uma pessoa miserável. Só vou usar esse perfume aqui quando tiver um evento, porque para ele não acabar, porque ele é caro. Vê que pensamento medíocre. Você está dizendo assim, eu não sou merecedor, não. Não sou merecedor de avançar, Senhor. Sou merecedora do pequeno. Só vou colocar a minha melhor roupa quando tiver um evento e tiver um evento chique. Senão a roupa fica ali, até traça cria. Mofo. As coisas vão mofando, ficando velhas ali sem usar, e você não usa porque você não se acha merecedor. Assim como você pensa, você é. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Para a gente finalizar hoje, nessa sexta-feira, sobre esses assuntos, foi poderoso. Para mim, eu aprendi bastante com tudo que eu falei para vocês. Porque quando eu falo para vocês, eu estou aprendendo. Então, que a gente possa se sentir merecedor, que a gente saia dessa escassez, dessa miséria, dessa avareza, desse pensamento de pobreza, de que a gente não é merecedor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, hoje eu te agradeço, hoje eu te entrego por toda mentalidade de miséria, toda escassez emocional, espiritual e financeira que tentou dominar a minha vida até aqui. Eu renuncio todo pensamento limitante, todo autossabotagem, todo conformismo, toda vergonha, todo medo de crescer e toda crença que me fez acreditar que eu nunca viveria algo maior. Pai, arranca da minha mente toda a estrutura de sobrevivência. Cura a minha alma da pobreza emocional, do medo da falta e da dependência constante. Me ensina a ter governo, disciplina, sabedoria, organização e diligência. Que eu aprenda a administrar aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Que eu não viva preso à reclamação, à comparação ou a medo. Mas que eu viva pela fé, pela gratidão e pela confiança do teu cuidado. Destrona na minha vida todo espírito de escassez, avareza, acúmulo, procrastinação e desordem. Renova a minha visão e ativa uma mentalidade de reino. Eu declaro que viverei tempos de crescimento, equilíbrio, provisão, maturidade e transbordo. Minha casa será organizada, minha mente será restaurada. E minha vida produzirá frutos para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lene, as lives são de segunda a sexta ao meio-dia. Tá? De segunda a sexta. Ao meio-dia a gente tá aqui. Se você quiser, você pode entrar. Tem um grupo aí no perfil. Que o nome do grupo é Posicionados em Cristo Jesus. Aí você pode entrar nesse grupo, que aí a gente coloca sempre, quando vai começar a live, eu coloco lá. E todas as orações que eu faço aqui, eu coloco lá também as orações para vocês fazerem na casa de vocês, para a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês nessa tarde de sexta-feira. Que Deus possa mudar a mentalidade de vocês, a alma de vocês, para que vocês cresçam mais e mais na vontade dele, na identidade que ele já deu para você. Que você tome posse daquilo que Deus já te deu, mas você ainda não se descobriu, que você é co-herdeiro com Cristo. E ser co-herdeiro não é só co-herdeiro só em alguma área, é em todas. Nas 7 áreas da nossa vida. Desde espiritual, emocional, financeiro, familiar, profissional, em todas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Se você puder, compartilhe e comenta nessa live quando eu postar no perfil, para que essa live chegue mais pessoas. E na segunda-feira voltamos, se assim for a permissão do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e até segunda-feira.